alma. Pode crer na Bíblia, é pra você ouvir. Mensagem de esperança pra fazer você sorrir. Aqui é energia, luz que não vai sumir. Sintoniza agora, deixa a onda te atingir. Dificultar mais ainda, né? Pois muito bem. Lá na Bíblia, existe a história de uma pessoa que sumiu do Neida. Ah, tá entendendo. Essa pessoa não morreu. Ela sumiu. Até hoje estão procurando por ela, por aí. Este homem não morreu. Sumiu. Jesus. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm noção de quem é essa pessoa e do porquê aconteceu esse determinado fato com essa pessoa. Por quê? Deixa eu dar uma dica. Dá uma dica aí, amor. Deixa eu dar uma dica. Lá na Bíblia, consta que essa pessoa viveu 365 anos. Ei. Pelo menos quando ela sumiu, ela tinha 365 anos. Ah, então tava bem novinha. Não, já tá na bom de sumir mesmo, né? Tô brincando. Deixe disso. Agora eu acho Essa que pessoa mais- foi arrebatada. Simplesmente, Deus levou ele. Né? Levou. Foi, sumiu. Piscamos, não tava mais. Temos dois personagens aí bíblicos que tiveram essa bênção, né? E aí eu vou dizer que essa pessoa tinha 365 anos quando aconteceu isso. Essa pessoa profetizou. Ela profetizou sobre o julgamento de Deus, sobre o povo. Então foi um messiânico. Quase, né? Ele não foi messiânico porque o messiânico anunciava a vinda do próprio Cristo, né? Entendi. Um profeta messiânico que a gente tá falando aqui é aqueles que anunciavam a vinda de Cristo, né? A gente vê lá Messias, né? o Isaías, ele fala, mas Isaías 53, eu acho que é na minha concepção, É o ápice. é o capítulo que toda vez que eu leio, esse dia até lendo, foi um outro leio Isaías 53, porque Isaías 53 fala exatamente da vinda do Cristo, como ele vai ser levado à cruz, como ele vai morrer. E aí eu fico, meu Deus, Isaías, na época em que ele vivia, conseguir falar com riqueza de detalhe tudo aquilo que iria acontecer, e aí o Cristo vem e faz... Espírito Santo é muito fantástico. Não, e quando diz que tirou a brasa, né? E levou a boca dele. E aí purificou, né? E aí Deus disse assim, quem enviarei? Aí ele diz assim, envia minha mãe. 8, né? Se você ler o contexto ali depois, realmente foi ele que foi enviado. Sim. Mas aquela voz, envia-me a mim, é Jesus total. Porque quando ele diz assim, envia-me a mim, antes de Isaías, ele era o profeta que ele profetizava a queda. Que porque vocês não vão ser... Não fazem o que Deus quer, então vamos fazer acontecer isso, aquilo, outro. Depois desse evento, ele começou a ser o profeta que mais anunciou a Cristo. É verdade. Então Jesus envia-me a mim, já foi na mente dele lá e... E aí o nosso homem é Enoque. Enoque. Essa eu sabia, viu? Enoque foi arrebatado. Glória a Deus, ainda dessa vez já sabia desde o começo. Hoje o Alain se superou, viu? Ele sabia tanto que ele deu um spoiler, né? Pra saber, eu tenho que fazer a pergunta mais difícil, É. ele não deu um spoiler. Quando faz pergunta fácil, ele já entrega. Então, o nosso Verdade. nosso homem foi Enoque. Se vocês se identificam comigo aí, gente, fiquem felizes. Eu fico muito feliz hoje. Enoque foi um homem, respondendo a segunda pergunta, né? Que por que isso aconteceu com Enoque? Lá, Enoque é citado em Gênesis 5 e citado em Hebreus 11. Que a gente falou Em Judas 1 também. No programa anterior sobre a galeria dos heróis, né? Isso. E aí lá fala que Enoque foi um homem que andou com Deus. É verdade. Essa é a definição da vida de Enoque. E acabou. Vocês já pensaram? Precisa de mais alguma coisa? A pessoa vive 365 anos e a definição desses 365 anos andou com Deus. E acabou a citação no Gênesis, né? Isso é muito doido. É muito forte, porque se a gente pensar, tiveram muitos outros na Bíblia, glória a Deus,
Mas não temos a mesma definição. Temos definições diferentes, temos pessoas segundo o coração de Deus, temos pessoas que realmente viveram a vida de santificação, mas dizer que andou com Deus 365 anos, não citar um pecado, não citar uma situação controversa, né? Porque assim, é interessante, e eu quero que vocês que estão nos ouvindo compreendam que na Chega, ele se ajeitou na cadeira. Foi porque a palavra. Sustenta agora, gente. Que assim, a passagem fala que Enoque andou com Deus. É algo extraordinário porque Moisés se encontrava com Deus, Davi buscava a Deus, Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, mas ninguém mais. A não ser que eu esteja enganado. Não lembro também, não me recordo. Que tem assim, este andou com Deus. Se tiver, gente, vocês perdoem nós que a gente vai estudar mais. Aí vocês falam também pra nós. Dá o feedback aí. Porque a passagem ela é bem clara, ela diz assim, este andou com Deus. Não é segundo o que Deus dizia, não era este tinha Deus como seu aliado. Não é à toa que Moisés, ele tinha intimidade com Cristo. Eu gosto de dizer que Moisés, ele foi o primeiro rebelde da humanidade, porque ele ficava questionando a Cristo sobre o que ele devia fazer. Questionava a Deus sobre o que ele devia fazer. Eu digo que ele era o intercessor da humanidade. Era. Naquele momento. E aí, dizem aí por aí, os teólogos, que Moisés era o cara mais paciente que tinha. Entendeu? Não, tem lá na Bíblia. Que ele era o mais paciente. Assim... Eita, tem? Eu já li. Vamos orar por Moisés. Se ele era paciente. Pois é. Se ele era paciente, falava do jeito que falava, imagina como era esse povo. Pois é. Mas para você ter noção, para Moisés ter um diálogo com Deus, ele ia para a tenda. Ele subiu um monte. Né? Cara, então ele ia sim encontrar com Deus. E já Enoque, a palavra diz que Enoque não ia se encontrar com Deus, Enoque não buscava Deus. Enoque caminhava com Deus. E eu acho que esse era o pedido para que Paulo queria que nós fizéssemos, quando ele fala que sejamos imitadores de Cristo, assim como ele é, assim como ele fala em Efésios 1:5, que nós devemos ser imitadores de Jesus como filhos amados. Eu acho que esse pedido é um pedido assim que realmente cabe a nós a vestirmos a camisa, porque quando a palavra de Deus diz que o Consolador viria, né? E em João 8,16 que ele diz que o Espírito Santo virá vir para trazer a luz sobre o pecado, a justiça e o juízo, é porque o Espírito Santo habita em nós, então é para nós andarmos, lado a lado. E o mais extraordinário de Enoque é que você lendo ali o começo, ele estava lá no começo de Gênesis logo, né? Uhum. Tinha poucas referências. Exato. De cristãos, né? Ele começou tipo ali, foi o primeiro, né? E o livro dele, assim, a Bíblia é extraordinária, porque ela fala não de um personagem, mas sim do que Deus fez na vida desse personagem, né? E Enoque, ele pouco é citado, mas sim, ele é pouco citado, mas muito reverenciado, porque ele era o cara que caminhava com Deus, andava com Deus, né? Andava com Deus. Né? Só pra dizer pro pessoal, como a gente fala tudo baseado aqui na Bíblia, em Números 12:3 diz: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Rapaz, e as pedras? É isso aí. É porque ninguém viu as pedras. Mas é basicamente isso. Então, preste atenção. Enoque foi arrebatado. Foi arrebatado. Deus se agradou de Enoque. O arrebatou para que não desse nem tempo. Olha, não desse nem tempo. É 365 anos. Mas Deus se agradou de Enoque por andar com ele. Arrebatou ele para que ele não viesse a
a cometer qualquer outra coisa esse resto dessa vida que ele teria. Estudiosos dizem que, que era para que ele não recebesse a corrupção do mundo. Exatamente. E eu fico imaginando que eles viviam ali 900, né? 900 e tantos anos ali. E ele foi na juventude, né? 300 e pouco. Ele foi menino. Ali os 15 anos de idade dele. Foi na sua mocidade. E brincadeiras à parte, porque o programa é sobre isso, para que nós venhamos a levar a palavra de uma forma suave, para que vocês que estejam nos ouvindo compreendam que a nossa intenção aqui é trazer a luz da palavra, mas de uma forma suave, uma forma que não pese. Porque assim, o evangelho por si só, ele nos constrange, ele nos confronta, ele nos estimula a crescer como cristão, né? Porque assim, aqui não nós não estamos aqui para massagear e nem para dizer que tudo isso é uma piada, pelo contrário. Nem para massagear ego, nem para ficar apontando ninguém. Exatamente. Pelo contrário, nós estamos aqui trazendo para vocês aquele desejo de ler a palavra e ver o quanto isso te fortalece, o quanto isso te instrui, o quanto isso traz pra você edifica, luz. Né? Exatamente. O e quanto assim, isso edifica. O que mais assim, o que me trouxe mais assim a ler a Bíblia no começo, né? Quando eu comecei a ler, que não tinha assim uma base cristã muito forte, e aí o que me trouxe a curiosidade, mas eu me transportar para dentro da palavra. Sim. E aí a gente brinca, né? A gente tem algumas coisas que a gente lê aqui com alegria, né? Vamos dizer assim. Porque imagina nós lá sendo espectadores dessas passagens, né? Sim. E aí quando diz que Moisés ele subiu o morro só, né? Mas nós sabemos o que ele fazia lá, porque nós temos a leitura, né? Exatamente. E quando nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, que ele fala assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Total. E apta para corrigir, repreender, ensinar e instruir em justiça. Ou seja, tudo que nós trazemos para cá é a luz da palavra, para que as pessoas possam estar lendo na sua casa, e a gente vai dando referência para que as pessoas vão lá pesquisar, para que as pessoas vão lá tomar a prova, e você vê o quanto é prazeroso. Já pensou? Porque eu me lembro que antigamente, quando um crente chegava perto de mim, ou alguma pessoa que tinha o conhecimento da palavra, ela parecia que só trazia a parte escura, dizendo que eu ia pro inferno. Tu vai pro inferno, tu vai pro inferno, tu vai pro inferno, tu vai pro inferno. E aí eu dizia assim, rapaz, qual é a hora que a gente vai pro céu? Entende? Porque uma coisa é eu trazer uma palavra de peso, porque realmente havia um profeta que dizia, repreensão, vai acontecer que isso, se você não fizer isso. Mas se eu fizer o certo, eu vou pro céu. Sim. Entende? Mas se eu buscar viver nos caminhos de Cristo, eu vou pro céu. E como eu faço isso, né? Não é? Entendeu? Entende? Total. Porque aí a gente fica achando que tudo é peso. Mas ele já pegou e dividiu o jugo conosco. Né? Quando ele diz que deposite sobre mim todas as coisas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós até já falamos sobre isso, que assim, fazer o bem, né? Como teve um programa que a gente falou sobre isso. Fazer o bem é mais fácil, gente, que fazer o mal. É verdade. Entendeu? Você seguir a Deus é bem mais fácil. Dá menos trabalho. Né? É tão prova disso que quando você fala a verdade... Acabou ali. Acabou a contenda. Pronto. Falou a verdade, encerra o assunto. Acabou a contenda. Mas quando você conta uma mentira... Você vai ter que sustentar. Você tem que inventar outra mentira, aí acaba que você começa a fazer concurso de pessoas. O que é concurso de pessoa? Formação de quadrilha. Eu conto uma mentira, aí eu tenho que pedir a Hanley pra confirmar a minha mentira. E aí lá na frente eu tenho que me lembrar da mentira que eu contei. E a Hanley também pra poder... continuar. E o depois é um telefone sem fio, vai ter sempre para acrescentar alguma coisinha. Então fazer o bem sempre é muito mais fácil. Então fazer o bem é muito mais fácil. É algo que se nós colocarmos
isso como uma rotina suave de contar a verdade até nos pequenos, Eita, Deus. você começa a ter uma vida mais leve. Deus é verdade, né? Então É? nós precisamos ser É verdade. verdade. Né? É verdade, a palavra E de Deus diz que e é uma ele é o cultura, né? caminho, A verdade. a verdade E a e a vida. E é assim. O nosso tema de hoje é O nosso tema de hoje é andar em santificação. andar Viver em santificação. Eita. Chega Sem tá ali não, que o negócio é sério. É o impacto da santidade, né? Vivemos uma vida santa. E está baseado hoje em 1 Pedro 1:15, 16, que diz assim, ó. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos Eita, Jesus. vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eita, Jesus! É forte. Eita, É forte. e a base aí é... A base vem forte. E a Só queria referência... dizer pra vocês que Jesus fala, né? E a referência é mais forte ainda, viu, Jean? Seja santo como eu sou santo. Rapaz, é algo tão... É porque assim, olha só como é... Cara, o Espírito Santo ele é muito doido. Eu vou dizer que ele é muito doido. Quando ele fala assim, sede santo como eu sou santo, eu fico imaginando, então Enoque era santo. É. Porque ele andava lado a lado com o Jesus, com Deus. Hein? Opa, total. Aí, Deus pegou e arrebatou ele. Eu acho que Paulo sabia. Paulo pegou a informação e Paulo falou assim, ó. Negrada, vamos andar igual Enoque. Total. Olha o exemplo aí que a gente tem, né? Pra gente ser arrebatado. Porque Paulo, ele vivia aos pés de Gamaliel. Fala assim. Gente, isso não tem na Bíblia, isso é uma suposição. O quê? Que Paulo disse essa frase, vamos andar igual Enoque. Ah, sim, isso é a versão Gustavo. Acrescentares. Acrescentares, é Gustavo, nova versão internacional do Gustavo. Ah, meu Deus. Mas Supõe-se, né? Assim, a pense gente... comigo. Sim. Paulo era um cara que vivia aos pés de Gamaliel. E ele cita muitas vezes os heróis da fé e que devem Sim. ser baseados Paulo neles. conhecia as escrituras mais do que nós aqui. Ele sabia de tudo isso, né? Estudou Ele segundo tinha, o costume judeu, ele né? tinha o Pentateuco na cabeça, porque um judeu com 15 anos... 12. É? É, Eita. 12 anos. 12 anos. 10 anos ele já sabe Com 12 anos ele passa pela 12 anos cerimônia. Pelo... Pela 12 anos ele já cerimônia. vai ser testado. Antes Eu disso ele já esqueci sabe. agora como é o nome da... É uns nomes aí. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Tome, que essa daí eu não sabia não. Bar mitzvah é a passagem da criança para adolescência. Mas adulto, para parte adulto, que ele não vira adolescente, ele vira adulto. Pois E é. aí ele tem que saber o Pentateuco todinho, né? Isso. Então, De cor e salteado. de cor, indo e voltando. Então ele sabia. Então ele sabia de tudo isso. Todas essas histórias. Todas essas coisas aqui que a gente leva um ano para ler. Ou às vezes nem lê. Ele já sabia. Então, ele tinha... Deduz. Ele tinha conhecimento de muita coisa, né? E, então, assim, Paulo falou assim, rapaz, então a gente tem que ser realmente imitador de Cristo. A gente tem que andar em santidade. A gente Total. tem que andar ali, ó, pareia com ele. Total. Sim. Não é não? Sim. E aí nós vamos vendo o quanto Paulo ele vai nos dando várias dicas, ele vai dizendo... Isso para obter a santidade. Né? E para acrescentar, que ela seja acrescentada em nós. É sobre o tema, né? Mas o que é a santificação, gente? Vamos começar por aí. Pois é. Vamos começar Vamos lá. pela santificação. Vamos lá, O que por é a etapas. santificação? Por etapas. A santificação é o sonho de Deus para todos nós, né? Para começar. Deus quer que nós vivamos uma vida de santificação. Bem uma resumido. vida separada para Ele. Bem resumido. Né? É. Bem resumida, assim, enxuga. E vai, para todo mundo entender. Total. Né? É isso mesmo. Só que aí, existem etapas da santificação. Verdade. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente está passando pela primeira etapa da santificação. Sim. Sim.
E aí, depois disso... Primeiro passo. É o primeiro passo, né? Eis-me aqui, vou começar. E aí, depois disso... Chegamos na porta estreita, né? E agora, como é que eu continuo nesse caminho aqui pra entrar? E aí, depois disso, é o dia a dia. É a gente viver todos os dias buscando ser santificados. Porque a gente não vai dizer assim... Quero ser santificado, vou ser santificado e resolveu agora e pronto, acabou-se, não. Até porque, né? Pode dizer, senhor. Até porque em Efésios 1:4, né, o pastor Eduardo até estava dando Um spoiler. uma exegese. Não, vamos diminuir os nomes difíceis, eu não consigo, gente. Eu tenho um trabalho. Mas ele estava falando assim, ó. Efésios 1:4 relata que o próprio Deus, ele já nos elegeu antes da criação do mundo para que fôssemos santos. Sim. Eita. Né? Irrepreensíveis diante dele em amor. Sim. Não é verdade? Sim. Então, ou seja, Deus já tinha assim, eu vou criar a humanidade para que ela seja santa. Irrepreensível. Cara, que doido, né, isso aí, porque o diabo ele foi expulso porque queria ser parecido, né? Queria ser mais. Queria ser mais. E aí Deus cria. Enquanto ele fosse só parecido, eu acho que ia ser o ápice. Porque se todos nós fôssemos parecidos, mas sabe o que Esse é o significado de ser cristão, né? Ser pequenos cristos. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. O que acontece muito é que a gente quer ser mais que Deus. Não, eu nunca quero ser mais que Deus, não. A gente não, falo por você. Eu não queria nem falar, mas velho, comecei daí sozinho. Verdade. No geral, por vezes eu quero ser mais do que Deus. Não é porque eu estou dizendo que eu sou o bichãozão e não sei o que, não. É porque quando eu digo que eu quero ser mais do que Deus, é porque quando eu quero fazer algo pela força do meu braço, sim, pelo meu trabalho, do meu jeito. Quando eu faço isso, eu tô dizendo que eu quero ser mais do que Deus. Quando eu vejo uma dificuldade e eu quero resolver a coisa a todo custo, e no final eu abro a boca pra dizer assim, agora só vai Deus. Olha, macho. Quer dizer que eu quis ser mais do que Deus. E Gustavo, até aquele ponto. E Gustavo, quando nós, né, a gente ainda usa da palavra de Deus para embasar. Para embasar nossas vontades. Tá bom, nesse quesito eu vou voltar atrás, eu deixo tu me incluir também na fala. Né? Cara, é isso mesmo, é do jeito que você tá falando. A gente tem essa tendência a fazer da nossa vontade maior do que a vontade de Deus, e aí é ser sim maior do que Deus. Porque quando Deus determina uma coisa na sua vida, nós como filhos, né, é ser obediente. E às vezes somos filhos rebeldes e ainda dizemos assim, tua culpa, pai. Né? E assim, e a gente por total... Cara, é assim, quando teve lá no Gênesis que o Adão disse assim, foi a mulher que me deu... Sim. Cara, transferiu a responsabilidade. Por isso que às vezes eu digo, Gustavo, que o Gênesis, ele é a Bíblia inteira. E aqueles 3 primeiros capítulos, ele resume a humanidade inteira. É verdade. Porque ali foi construído um bocado de coisas, uma porção de coisas que a humanidade ela usa como base para todos os pecados, né? O ódio, a inveja, a desobediência, a transferência de culpa, tudo ali naqueles 3 primeiros capítulos ali foi cheio de coisinhas ali que a gente vê que a humanidade ela reverbera até hoje, né? E quando a gente vive essa santificação progressiva, a santificação progressiva é essa santificação do dia a dia, né? Sim. Que a gente vai progredindo, né? Sim. Por isso progressiva. Então a gente vai progredindo dia a dia. Nessa santificação progressiva, eu lembro muito de Romanos 6:22. Que diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente está lá na santificação inicial, aceitamos Jesus, o que é que a gente diz? Aceitamos Jesus, lavados e remidos do pecado, então tudo que era velho... Ficou para trás, somos novas pessoas, nossos pecados foram levados na cruz, tá tudo lá na cruz com Jesus. E aí a gente começa uma vida nova. Só que a gente vive nesse mundo, né?
Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo. Chega. E aí, nós temos influência do pecado aqui na Terra, né? Então, essa santificação progressiva, ou de todos os dias, quando ele diz... libertos do pecado e o vosso fruto agora é para santificação, então nós precisamos semear as boas coisas todos os dias para que o nosso fruto seja a santificação. E assim, André, ele acaba dizendo assim que a santificação, ela tem que ser gradativa e aumentar todos os dias. Porque assim, Sim. você aceitou Jesus, beleza, eu aprendi a andar. E aí eu continuo andando, mas eu não vou me desafiar a correr, entendeu? Você hoje aprendeu, pulou uma fase, mas você tem mais coisas a ver. E no com começo do andado, que tem que ter o equilíbrio, segura numa Exatamente. coisinha aqui, segura numa coisinha ali, né? É muito legal essa percepção de entender que somos salvos já. Sim. Sim. No nosso aceitei Jesus, somos salvos. Mas temos muito mais coisas para andar mais rápido, ter mais autonomia, ter mais, né? E aí vai ser o quê? Deus dizer que sempre sejamos parecidos com Ele. E ele até diz, né? Que pela graça somos salvos, não por capacidade nossa, porque é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Sim. Quando ele fala isso, ele diz assim, meu filho, ó, tu é salvo Por minha causa. por minha causa. Sou eu. É pra mim, né? Agora, o que significa aí a minha salvação? Porque tu é salvo, né? É. Vai significando a salvação. Agora, vamos lá, direitinho. Né? Já tá Porque- salvo, beleza. Mas agora, por que tu tá salvo? É. Como é que tu vai continuar sendo salvo? Exatamente. Agora, vamos lá, eu te garanti aqui, eu paguei as tuas dívidas de pecado. Então e tem um ingresso, né? paguei as tuas dívidas do pecado. Automaticamente, porque isso é para todos nós. Quando ele pagou os nossos pecados lá na cruz, ele disse desse jeito, ó, vai, não peque mais. Sim. Total. O que é que tu tá fazendo com... Vai Com perdão, e né? não peque mais. Exatamente. Meu irmão, toda vez que a gente peca, a gente traz de volta Cristo para a cruz. A gente traz de volta Cristo para a cruz. Aí a gente vai lá para em Gálatas 2:20 que diz assim, ó, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado com Ele. Meu irmão, isso é muito forte. Quando eu digo assim, ó, eu fui crucificado com Cristo e a vida que levo não sou mais eu quem vivo. E eu digo até que continua, tá terminando. Entende? Então, assim, quando eu digo que eu não vivo mais a minha vida, mas eu fui crucificado com Ele, é algo muito forte. É algo muito forte, porque até o próprio Jesus falou para Pedro que ele não suportaria tudo que ele iria passar. Sim. Não conseguiria beber do mesmo cálice. Ele não conseguiria beber do mesmo cálice. E o ser humano tá estudando afiado, a Bíblia, meu tá amigo. machado, Eu vou ter que ler mais, que eu tô ficando pra trás aqui nesse trio aqui. A mulher tá uma benção. Como é que diz? Deus traz à memória a palavra Glória a dele. Deus, Então a gente total. precisa meditar, ler, ouvir, porque na hora necessária ele traz à memória. Amém. É verdade. Eita, Não é boa, sobre boa. mim, é sobre o que Deus faz. Total. Essa parte do endereço é com você. 4, 7, 8, se eu não me engano. É quase isso. Que Eu entrega a Gustavo. memória, as coisas que é para fazer. Mas Eu, tudo Gustavo, bem. eu fico pensando assim, uma vez eu tava assistindo o Pó de Vidas com Da irmã Laudiane. a irmã Ladiane e a pastora Isabel, e ela falou uma coisa, cara, que me impactou demais. Tu deu um volta pra cruz, né? Jesus, toda vez que você peca, Jesus volta pra cruz. Sim. Né? E é muito sofrimento, mas ela deu ela deu um ênfase maior. A cada pecado, você pisa no sangue de Cristo. Eita. E tá entendendo o que é que nós estamos fazendo? Uhum. Né? Quando a gente pisa no sangue de Cristo, é desvalorizar o que Cristo fez pela gente. Sim. Entendeu? Um perdão. O que é que a gente tá fazendo com o nosso perdão? Sim. Que a gente foi dado pra nós, né? O que é Foi que- dado pra nós e a gente não libera pros outros. É. A gente pede na oração, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos. E aí a gente volta a pecar. É um remorso, mas não é um arrependimento. Olha aí, é porque eu fui pesquisar aqui, pessoal, só pra você, só pra Basear. basear. Em Filipenses 4:8,
Aí. Hein? Ai. Encoraje os crentes a focar os seus pensamentos em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, como um meio prático para ter a paz de Deus, Cara, que maravilhoso esse texto. de combater o pecado e ter uma vida agradável a Deus. Glória a Deus. Uma vida agradável a Deus. E aí, meu irmão, eu vi lá em Hebreus 12, 14, meu irmão, uma pessoa que... Quem ouve o Pode Crer tem que estar com papel e caneta na mão. Ainda bem que agora tá no YouTube e pode escutar de novo. E pode ficar dando, voltando É. e várias vezes, viu? Segue a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual vocês não veriam a Deus. Ou seja, a paz e a santificação. Ele fala, segue a paz com os irmãos e a santificação. Quando ele diz que nós devemos seguir a paz com os irmãos, nós temos que estar em harmonia com todos. Porque a palavra, a gente já diz, qual era a regra de ouro? Que nós devemos tratar todos como nós devemos ser tratados. Deus diz, qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmãozinho como se fosse nós mesmos. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Então nós temos que estar em paz com todos, porque senão não há santificação. Sim. Porque eu não posso ser santificado, buscar a santificação, você tem de mal do coleguinha. A própria palavra de Deus diz que se eu for levar uma oferta para o altar e lá eu perceber que eu tenho algo eu tenho algo pendente com o meu irmão, Ou se eu souber que ele tá pendente comigo, eu deixo a minha ofertinha lá. Ela não vai servir. não vai ser recebida no momento. Não vai ser recebida no momento, ela está lá em stand-by. E corre. Eu volto lá, faço as pazes, estou em paz com o irmão, Se resolve com o coleguinha, se resolve com o coleguinha e volto lá para ofertar. ofertar. Aí vai ser Ou aceito seja, por Deus. não é sobre a oferta, é sobre o meu comportamento, Sobre o coração. sobre o coração. Caim e Abel sobre as suas ofertas. Não foi? Quem foi? Caim matou Abel por quê? Porque o seu coração ficou cheio de mágoas. Caim, segundo a palavra de Deus, lá em Gênesis, diz que Caim ofereceu do fruto da terra. E assim, com o tempo, Caim ofereceu com o fruto da terra o holocausto a Cristo. Mas Abel ofereceu a primeira gordura, ofereceu do melhor cordeiro a Deus, e Deus se agradou da É o da zelo, gente, né? Entendeu? É o Então, zelo assim, que você fala, né? havia um zelo, havia Honra. um cuidado, havia uma É verdade. preocupação, havia uma atenção. E aí, quando Deus questionou, rapaz, cadê o teu irmão? E ele, e eu cuido da vida dele, versão Gustavo, Herbert Richard. E eu cuido da vida dele, ou seja, ele já teve que contar uma outra história para encobrir uma outra história, e era aquela sobre a história que a gente votou aqui, que a gente falou. É mais fácil nós sermos verdadeiros, contar E a foi verdade. Fazer o bem, né? E fazer o bem. Lá em Amós diz, buscai o bem e não o mal, para que vivais e Jesus esteja com você. Amém. Né? Em 1 Tessalonicenses, Tome Bíblia, gente. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5 diz... Me aguarde aí na próxima sexta, viu, gente? Como é que eu venho? Eu vou vir com... Eu vou trazer a espada vir com da- minha Bíblia cheia de marca-texto. Eu vou trazer minha espada das grandes, viu? Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Por que que ele fala de prostituição? A prostituição, nesse caso, é você adulterar com as coisas da vida, com o pecado. É você se vender pro pecado. É quando eu sei que Deus não gosta que eu tenha tal comportamento, mas eu vou lá e faço, mesmo O que se é ele que gostar. diz? Negociar a minha vontade. Né? Negociar, exatamente. O que é que diz lá em Tiago 4,4? O que, quê? Gustavo? Adúlteros, acaso não sabem que o amor ao mundo desagrada a Deus? Total. Ele nos chama de adúlteros, como se nós estivéssemos traindo Cristo. Exatamente. Total. Como se nós estivéssemos traindo Cristo. Cara, é muito forte. E isso nem estava
Quer dizer, na verdade, nada que tá Não pode estar ensaiado, porque se a gente ensaiar, o Espírito Santo não tá É agindo. verdade. Exatamente, totalmente. É verdade. Isso é Eita, uma- Deus, isso é verdade. ô, glória, meu irmão. É muito bom sair daqui, porque a minha blusa... Eu saio daqui, viu, Thales? Toda que eu saio daqui, eu me sinto Sadraque, Mesaque e Abednego. Sai aqui em chama, mas nada queimado. Glória a Deus. Com o quarto homem. Olha, que é basicamente isso aqui. Totalmente, Sei. totalmente. E aí, voltando para nossa questão aqui, que nós estávamos falando do último versículo, que você citou, meu amor, qual foi o versículo que fala do adultério, não sejamos adúlteros? Tiago 4:4. Pronto, que não sejamos adúlteros. Deus fala que nós buscarmos uma vida de santificação, buscarmos uma vida com Ele, é nós não nos rendermos às coisas que desagradam ao Senhor, Totalmente. né? Quando a gente não tem controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, mostra que nós estamos dando margem e estamos cedendo ao pecado. Já é um alerta. E quando a gente cede ao pecado, a santificação daquele momento ali não está acontecendo, né? Nessa santificação progressiva de todos os dias nós estarmos vigiando, nós estarmos buscando, nós estarmos nos alimentando do Senhor. Então, nós não podemos adulterar. Nós não podemos deixar o nosso Deus pelas coisas desse mundo que nos são apresentadas. Na continuação do capítulo, né, o Tiago 4:7, ele diz que se nós existirmos o diabo, ele fugirá de nós. Sim. Né? E em 2 Pedro 5:9 fala que o nosso inimigo engraçado, que ele fala assim, ó, o inimigo de vocês. Inimigo de vossas almas. O Satanás. Porque de mim ele não nem ofende, nem pede nem Fica cheiro. ali, ó, rondando a sua volta como um leão, morre de fome. Cara, isso é doido, Gustavo, porque você pensar, quando a gente começa a entendimento bíblico, a gente pensa assim, que Deus ele tem um adversário. Mas, irmãos, ele não tem adversário. É sobre isso. Até o diabo faz o que ele manda. É verdade, é isso verdade. mesmo. E é interessante. Deixa eu dizer, tem um versículo, não sei se tu vai saber decorar agora nesse momento, deve saber, mas ele fala Estou que ele saiba. não há dor suficiente, não há pecado grande demais que a gente não consiga resistir, e Deus providencia um escape para tudo. Isso é 1 Coríntios 10:13. Diga Esse aí, programa bonito. aqui não se mexeria se o Gustavo tivesse aqui. Eu tô com esse pensamento desde a hora que começou. Fico olhando, não aconteceria se ele não estivesse aqui. Não daria certo. Que ele fala. Diga aí. Eu vou até comprovar aqui, ó. Vou até botar aqui, procurar aqui, ó. 1 Coríntios 10:13, não foi que eu falei? Não me lembro. 10:13, eu vou botar. 10:13, foi o que eu falei. Ó, exatamente. Pois vai, diga aí. Tá ficando, já é. 1 Coríntios 10:13, vou ler aqui a versão. Leia. Não veio sobre vós tentação humana que Deus não tenha provado, mas Ele providenciará o escape. Não era pecado, mas é tentação. Tá dentro do contexto, é que eu tenho que ler só um pouquinho mais pra fixar. Dá um pausa aí que isso aqui eu tenho que falar. Vai. Quando eu conheci esse casal, a gente tinha... Esse casal somos nós, né? o Observação. Gustavo e Hannah. Nós tínhamos um curso de casais e eles ministravam um curso de casais para nós. E eles já eram muito... como é que eu posso dizer? Tinha muita propriedade no que eles faziam, né? Mas eu lembro que eu citava a Bíblia pro Gustavo e o Gustavo... uma vez o Gustavo virou assim, cara, conheci esse cara falando de Paulo. Hoje em dia, eu fico vendo... O meu impacto da santidade, ele não foi progressivo do jeito que foi do Gustavo. Porque vocês verem aqui, olhar para ele, citando frases, os textos bíblicos, os endereços, e assim, eu não sei vocês, mas é muito difícil você ter tantos textos bíblicos na mente se não for o Espírito Santo. É verdade. Porque uma vez a gente viu, nós três estávamos no congresso do Luciano Subirá, e quem conhece o Luciano Subirá ou segue ele, você vê que ele vai fazendo o que o Gustavo faz, ele vai... O homem é a Bíblia pura. Ele vai e ele viaja entre ali o antigo e o novo e tudo. E hoje eu vejo o Gustavo nessa pegada, cara, é emocionante, isso toca meu coração. Isso é pra honrar sua vida e
Deus é maravilhoso. Total. E é progressivo, amigo Laim. Sim. São quantos anos desde esse tempo? São 5 Deus vai trabalhando e continua trabalhando para a glória dele, porque todos os dias nós vivemos na progressão da santidade. E isso é muito legal, que assim, o impacto que faz na vida do Gustavo impacta a minha vida, porque semana que vem vai se falar. Amém. E aí, vindo aqui para esse 1 Coríntios 11, né? 10, 13. 10, 13? Perdão. 1 Coríntios 10, 13, ele fala que tentação não virá sobre nós sem Deus nos dar um escape. Entendi. Então, nós estaremos vivendo a santificação todos os dias? Sim. As tentações vão continuar vindo? Sim, porque nós vivemos nesse mundo. Sim. Mas Deus sempre vai dar um escape pra gente. Por maior que seja a tentação. Por mais difícil que seja resistir, Deus sempre vai dar um escape para nós. Até porque, Hanley, que é assim, não se constrói vamos dizer, um guerreiro, né? Vamos dizer aí, vamos para uma conversa assim mais do nosso tempo. Não se pega uma faixa preta sem ter a branca, a azul, a Sim, roxa, entendeu? Sim. E assim, então se vem as tentações, são provas para os níveis ser superados. Entendeu? E aí quem vai nos fortalecer para crescer de nível, aumentar de nível, é o Espírito Santo. É interessante, viu, irmão Laim? Porque ontem no último programa nós havíamos falado até sobre isso e tal. E eu gosto de falar muito da Bíblia, Laim, porque por muito tempo eu não tinha muito crédito nas coisas que eu falava, de tanto brincar, de tanto falar. As pessoas, mas eu não sei quando tá falando a verdade. E aí... Entendi. E aí, de tanto falar isso, eu disse, não, mas então o Espírito Santo de Deus falou assim, mas tu só tem que saber o endereço, porque não é tu falando não, sou eu falando, então tu fala baseado na palavra e dá o endereço para as pessoas irem lá olhar. Quando você estiver brincando, você tá brincando, mas quando você estiver falando de mim, você vai dar um endereço para as pessoas sentirem. Exatamente. A propriedade, que sou eu que falo através de vocês. É verdade, exatamente. Glória a Deus. Lá, tem mais um, quer dizer, antes de mim? Eu posso? Não, tá tudo de boa aí. Vamos lá, mais um. Aqui em Salmo 139, 23 e 24, diz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há algo em mim, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Por que esse salmo aqui que eu tô trazendo? Porque, gente, essa caminhada de santificação, essa caminhada progressiva de santificação, da gente buscar, da gente resistir ao inimigo, da gente ser tentado, da gente não viver mais em pecado, a gente precisa andar com Deus como Enoque andou. A gente precisa abrir a nossa vida, o nosso coração e dizer, Jesus, sonda-me. Sonda-me pra ver se há algo em mim que não te agrada. Traz pra fora, né? Traz pra fora, porque às vezes a gente coloca... a gente mesmo, viu? Às vezes a gente coloca dentro de uma gavetinha, debaixo do tapete, lá, ó, muito bem guardadinho, que a gente não quer mostrar pra ninguém, que a gente tem vergonha. Até nós mesmos temos vergonha de coisas que nós pensamos, que nós fazemos há tanto tempo, sei lá. E aí é importante a gente deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Sonda-me, Senhor, vê se há algo que não te agrada. Porque eu quero ser santa. Porque eu quero não pecar mais nisso. Porque eu quero não fazer mais isso. Porque eu quero andar contigo. É como o Paulo fala, a mudança da mente. Porque é quebrar paradigmas. Paradigma é uma coisa que eu tenho certeza que é certo. Pode até ser errado. Mas eu tenho certeza que é o meu jeito. Então aquilo dali que vai... É o meu cerne, é o que eu sou, né? E aí, às vezes, eu sou irritadinho demais. Não, é só não fazer isso comigo que eu não me altero. É só, entendeu? Você vai sempre botando na pessoa o seu paradigma. E quando você está em Cristo, o que é que ele faz? Ele traz para fora a mudança. E aí você quebra o paradigma. Esse aqui é o meu jeito, mas para mim ser parecido com Cristo, já não é mais o que eu sou, é o que eu vou ser, né? Que vai ser Cristo. Então isso aqui vai ter que mudar. Eu tenho que deixar de ser o irritadinho. Sim. Eu tenho que deixar de ser tem que deixar o seu que fala muito. Deixar o Espírito Santo ministrar. E aí, meu povo, para que vocês tenham em mente, Tiago 1. O que é que diz Tiago 1? Tiago 1, 13 a 15, ele fala assim, ó. Não diga que Deus lhe tenta,
Porque Deus a ninguém tenta e nem é tentado. Vocês são tentados pelos seus próprios desejos. Total. E por eles são arrastados. Meu irmão, acha? Isso é foda. Total. Por eles vocês são seduzidos e arrastados. E esse desejo te concebe. Ele está dizendo que como se fosse uma gestação. Esse desejo ele é gestacionado e ele concebe o pecado. E com o pecado a morte. Entra nos olhos, vai pra mente, Porque enche o quando a coração. gente peca, morre, né? O que é que diz em Romanos 6:23? Que o salário do pecado é a morte. Irmão, aí você vai assim... Cara, O pecado ele não vem do nada, né? Ele é alimentado, ele vem aos poucos, por isso gestado. Ele né? é nutrido. Total. Ele é nutrido, então assim, ele vai se alimentando ali. Então é muito importante, que nós até falamos outra vez, que apesar eu tô sendo tentado, Deus tá botando tá me tentando, Prova, tá botando a prova. botando na prova. Meu irmão, você tá te botando a prova, é porque Tem uma ele lei sabe que você vai ser aprovado, E tem uma lei da semeadura, né, irmão? né? Porque a aprovação como a gente falou da outra vez, a aprovação nos mostra o nosso lado bom, o quanto nós somos capazes. Sim. Mas a tentação nos mostra o lado ruim. Total. Não é verdade? Mostra o que a gente cede. Mostra- Mostra a nossa humanidade. É verdade. É. Então é importante que nós entendamos que nós vivemos pelo Espírito e por Ele nós viveremos para sermos realmente E caminhando com Deus. E entender, gente, que às vezes nós pecamos, às vezes, a maioria das vezes, nós pecamos, nos sentimos maus e indignos, né? E a Uhum. gente pensa assim, é o Espírito Santo nos acusando. Não é, gente. Mas quem é o acusador? Quem é o acusador? O né? inimigo é nosso acusador. O É, Espírito Santo jamais lá- vai nos acusar. Lá quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por quê? Pelo perdão dos pecados. É verdade. Então você já está perdoado. Por mais que você peque, você já está perdoado. Agora, o que você está fazendo com o perdão? Essa é a verdade. pergunta. A né? própria palavra de Deus diz, João 10:10, diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar a vida. E vida em abundância, porque Deus não é Deus de escassez, não é Deus pequeno. E, gente, é assim, cara, é uma cara de maturidade, porque você dizer assim, Cristo lá foi uma martirização, ele morreu martirizado numa cruz e pelo perdão dos pecados, mas ali foi aberta uma parte, assim, foi uma parte foi deixada para trás e agora vamos para frente, como diz assim, parem de ficar se afastando de mim por coisas que vocês fazem. Porque vocês não são capazes de afastar, porque vocês estão perto de mim, porque eu já chamei. A gente não pode ficar olhando pro passado, não pode Exato. ficar olhando para trás, né? E assim, tipo assim, é maturidade. Pequei, vai aos pés do Senhor. Então, e arrependei-vos, porque isso é importante. Porque verdade. quando se arrepende, não se faz mais, Sim. né? E aí vai ter outra coisa. Provavelmente vai ter outra coisa que vocês vão ter que melhorar, porque isso é o impacto da santidade, está Sim. sempre melhorando. Então, a cada queda, um levantar. Mas cuidar para que não caiam no mesmo pecado. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Total. buscava o Senhor, pecou. é verdade. Tá lá, registrado, pecou. Mas quando ele pecou, ele se arrependeu, Deus perdoou e ele não cometeu mais o mesmo pecado. E aí, só para citar Davi aqui, ele pecou por uma mulher. Ele era casado com mais de 1000, eu acho. Sim. Né? E aí, você entender que o pecado de Davi serviu de referência para ele não pecar mais. Sim. Ele tinha muitas mulheres, mas ele era casadinho. Ele foi fechando todas as portinhas, né? E ali Deus foi abençoando. E ele foi citado por toda a Bíblia. Depois dele, ele foi citado como o rei que era segundo o coração de Deus. Que não houve outro igual a ele. Que a geração dele ia sair Jesus. O próprio Cristo ia nascer da geração de Davi, né? E assim, cara, eu acho isso muito reverência. Você ser citado na Bíblia como o cara que vai ser o começo da geração do Messias, É verdade. Sim. né? Então, Sim. assim, para você ver que o pecado de Davi, ele teve arrependimento e o arrependimento foi aceito e ele foi honrado, porque ele não... Mas nem por isso ele construiu o templo.
Porque O pecado tem consequência. Exatamente. A colheita é certa. Depois eu vou contar uma história pra vocês que ela é Deixa pro próximo, Alain, deixa pro próximo. É um pouquinho polêmica, mas é bem bacana. Então não traz não pro próximo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, essa questão da gente viver em santificação, né? Porque a gente falou aqui de viver em santificação, da santificação progressiva todos os dias, né? A gente tem que saber que para que a gente esteja fortalecido, consiga resistir ao inimigo, consiga entregar e confiar no Senhor, entregar nosso coração e confiar no Senhor, a gente precisa buscar Ele. Amém. A gente precisa estar fortalecido no Senhor. Total. Né? Porque quando a gente fortalece a nossa carne, cedendo para as coisas da carne, a gente sempre vai estar inclinado para a carne. Totalmente. Mas se a gente alimenta o Espírito, se a gente busca as coisas do Espírito, então quando a tentação vier, eu vou conseguir dizer não. Eu vou conseguir pedir ao Senhor e dizer, Deus, me sustenta, porque por mim eu não consigo. Mas o Senhor em mim me sustenta. O Senhor em mim me dá escape. E aí todas as vezes que vem uma tentação, o Senhor traz à memória a palavra dele. Por isso que é importante que a gente leia a palavra, que a gente medite na palavra. Não para decorar a palavra como um fariseu, mas para que a gente tenha a palavra na nossa mente e todas as vezes que o inimigo nos tentar, que algo que não é de Deus chegar perto de nós, a gente diga... Palavra do Senhor aqui vem à mente e a gente vai e declara, assim como Jesus fez lá no deserto. Sim. Então a gente vai e declara a palavra de Deus. E aí vem escape, e aí vem santificação, e a gente escorregou, se arrepende, não peca mais e segue. E o maravilhoso de toda essa jornada é exatamente isso. É você estar todos os dias ouvindo a voz do Espírito Santo como uma caminhada. Exato. Né? É o maravilhoso de ser cristão, é isso. De você saber que você não está perfeito, ele te aperfeiçoando, que ele vai te acompanhando. Então você vai sentindo cada vez mais o Espírito Santo. É aquele negócio, vou ouvir a voz de Deus. Ora, e é de Deus isso aí. E aí você diz assim, cara, confirma, eu não sei discernir. O discernir da palavra de Deus é você ter intimidade com ele. E aí, como é que você vai conseguir? Com a santificação sendo aumentada todos os dias. Progressiva, né? Progressiva, né? E é muito bacana isso aí, porque assim é o que dá significado a sermos cristãos. Sim. Né? É, verdade. E aí, só pra gente... Pra gente terminar... boa ensaio essa. Pra gente terminar... Vai. Pra gente terminar... da próxima vez, você já sabe, viu? Posso trazer um versículo? Pode, agora, mano. Eu tô muito faladeira hoje. Pra gente terminar, queria lembrar que santificação é sermos separados. É vivermos separados para o Senhor. E aí lá em 1 Pedro 2,9 diz: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que a gente anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Amém. Então a gente precisa honrar Jesus e o Senhor com o que ele fez por nós naquela cruz, vivendo uma vida de santidade hoje. Eu posso sugerir uma coisa, gente? Sugere que a gente tem que orar pra acabar. Pronto, eu sugeri exatamente isso. Como a Hanley hoje dominou a fala, o Gustavo poderia... Desculpa aí, Senhor. O Gustavo poderia orar pra... posso orar. Eu ia pensar que tu ia orar hoje. Amém. Vamos orar, irmão? Pode ser. Então, ore aí por Vai, nós. cuida. Senhor Jesus, tu sabes, Senhor, porque que estamos aqui, Senhor. É verdade. Tu sabes, Senhor, o coração que tem que ser alcançado hoje, Senhor. Sim. E eu oro, Senhor, que hoje a gente possa ter alcançado esse coração, Senhor. Que a gente possa ter empoderado, Senhor. Através de nós, o Espírito Santo possa ter empoderado essa pessoa que está ouvindo essa rádio hoje, Senhor. Esse programa, quando ele for vinculado, Senhor, que ele venha alcançar esse coração, Senhor. Amém. Porque aqui nós estamos falando de Ti todos os dias, Senhor. Estamos falando de Ti para que a Tua palavra seja propagada. Senhor, e eu sei, Senhor, quanto Tu tem nos abençoado, porque primeiro, Senhor, Tu ministrou nosso coração. Sim. E o nosso coração entrega a Ti. Então, Senhor, que eu desejo o final de semana abençoado para todos que estiverem ouvindo, Senhor, para que essa palavra tenha entrado
profundamente no coração de quem precisa hoje, Senhor. Amém. Que Tu possa abençoar esse local, Senhor. Que Tu possa abençoar as pessoas que estão aqui, Senhor. E que Tu continue falando através de nós, Pai. Que cada vez mais, Senhor, a gente possa ser diminuído para que Tu possa crescer Amém. através de nós, Senhor. Que Tu Amém. possa, sim, Senhor, que as pessoas possam entender o coração, o agir que Tu age no nosso coração, que possa agir no coração de outras pessoas também, Senhor. Que hoje, Senhor, aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está meio que sem rumo, Pai, absorva dessa alegria que está sendo transbordada aqui, Senhor. Amém. Que essa alegria, Senhor, chegue, né, de falar de Deus, de caminhar com Deus, de não ver a hora, Senhor, de estarmos aqui de novo para falar de Ti, Senhor. A semana que estamos estudando, Senhor, para falar de Ti, Senhor. O conteúdo que estamos preparando para falar de Ti, Senhor. Porque isso é a dinâmica, Senhor, dos nossos dias. Que a gente seja todo dia transformado e parecido contigo. Como Tua palavra já falou, Senhor, que nós temos que ter uma santidade, que ela venha todos os dias a crescer, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, que Tu possa ser o domínio do nosso coração, Senhor, que todos os dias Tu possa superar a nossa carne, Senhor, que eu sei, Senhor, que nada, Senhor, nada nesse mundo pode mais do que o Teu poder, que a Tua ação em nossas vidas. Então, Senhor, transfira os Teus olhos para nós, nos acrescenta, Senhor, em santidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Em Jesus, Ele sempre tá por perto pra trazer a luz no caminho mais certo. Tá esperando o quê? Vem logo conferir. No próximo programa vai se divertir. É jovem, é leve, é som que te guia. É fé, é amor, é pura alegria. Vem com a gente, sem tempo a perder. O programa tá chegando, é só você crer.